Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus moradores da terra do Egito, em Migdol, em Táfnis, em Mênfis e na terra de Patros, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém, sobre todas as cidades de Judá, e eis que hoje são elas uma desolação, e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a outros deuses que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. Todavia, começando eu de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façais esta coisa abominável que aborreço. Mas eles não obedeceram, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira. Acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que se tornaram em deserto e em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor Deus dos Exércitos, o Deus de Israel: por que fazeis vós tão grande mal contra vós mesmos, eliminando homens e mulheres, crianças e aqueles que mamam do meio de Judá, a fim de que não vos fique resto algum? Porque me irritais com as obras de vossas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito, aonde viestes para morar, para que a vós mesmos vos elimineis e para que vos torneis objeto de desprezo e de opróbrio entre todas as nações da terra? Esquecestes já as maldades de vossos pais, as maldades dos reis de Judá, as maldades das suas mulheres, as vossas maldades e as maldades das vossas mulheres, maldades cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém. Não se humilharam até o dia de hoje, não temeram, não andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que voltarei o rosto contra vós, outros para mal e para eliminar a todo o Judá. Tomarei o resto de Judá, que se obstinou em entrar na terra do Egito para morar, onde será ele de todo consumido. Cairá a espada e a fome, desde o menor até o maior perecerão. Morrerão a espada e a fome, e serão objeto de maldição, espanto, desprezo e opróbrio, porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como fiz a Jerusalém com a espada, a fome e a peste, de maneira que dos restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobrevive para tornar a terra de Judá, a qual desejam voltar para morar, mas não tornarão senão alguns fugitivos. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito. Nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, a todo o povo que lhe tinha dado esta resposta, dizendo: quanto ao incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, os vossos reis, os vossos príncipes e povo da terra, acaso não se lembrou disso? E o Senhor, se lhe andou isso pela mente? Não se lembrou disso o Senhor, nem lhe andou isso pela mente? O Senhor já não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas obras, as abominações que cometestes, pelo que a vossa terra se tornou deserta, um objeto de espanto e de desprezo e desabitada, como hoje se vê. Pois queimastes incenso e pecastes contra o Senhor, não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes, por isso vos sobreveio este mal, como hoje se vê. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres:
Ouve a palavra do Senhor, vós todo o Judá, que estáis na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente fizestes por vossa boca, senão também que cumpristes por vossas mãos os vossos votos. A saber, certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, perfeitamente os vossos votos, sim, cumpri-os. Portanto, ouve a palavra do Senhor, vós todo o Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: tão certo como viva o Senhor Deus, eis que velarei sobre eles para mal e não para bem. Todos os homens do Judá que estão na terra do Egito serão consumidos a espada e a fome, até que se acabem de todo. Os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito a terra de Judá, poucos em número, e todos os restantes do Judá que viveram a terra do Egito para morar saberão se subsistirá a minha palavra ou a sua. E isto vos será sinal de que eu vos castigarei neste lugar, diz o Senhor, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós outros para mal. Eis o sinal, diz o Senhor: eu entregarei a Faraó Ofra, rei do Egito, mas nas mãos de seus inimigos, nas mãos dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era seu inimigo e procurava tirar-lhe a vida. Palavra que falou Jeremias, o profeta Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro, ditadas por Jeremias no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, ó Baruque, disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento, estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Assim lhe dirás isto, diz o Senhor: eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, isto em toda a terra. E procuras tu grandezas, não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações, a respeito do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemis, ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos, montai cavaleiros, e apresentai-vos com elmos, poli as lanças, vestivos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Estão derrotados os seus valentes e vão fugindo sem olhar para trás. Há terror ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro, nem escape o valente para o lado do norte. Junto à borda do rio Eufrates tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como Nilo, como rios cujas águas se agitam? O Egito vem subindo como Nilo, como rios cujas águas se agitam. Ele disse: subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que habitam nela. Avançai, ó cavaleiros, estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os de Pute, que manejam o escudo, e os lídios, que manejam e tesam o arco, porque este dia é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. A espada devorará, fartar-se-á e se embriagará com o sangue deles, porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó virgem, filho do Egito, debalde multiplicas remédios, pois não há remédio para curar-te. As nações ouviram falar da tua vergonha, a terra está cheia do teu clamor, porque fugindo o valente tropeçou no valente e ambos caíram juntos. Palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito e fazei ouvir isto em Migdol, fazei também ouvi-lo em Mênfis e em Táfnis, dizendo: apresenta-te e prepara-te, porque a espada já devorou o que está ao redor de ti, porque foi derribado o teu touro, não se pôde ter de pé, porque o Senhor o abateu.
O Senhor multiplicou os que tropeçavam, também caíram uns sobre os outros, e disseram: levanta-te e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Ali apelidarão a Faraó, rei do Egito, de espalhafatoso, porque deixou passar o tempo adequado. Tão certo como vivo eu, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos, certamente como o Tabor é entre os montes e o Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Prepara a tua bagagem para o exílio, ó moradora, filha do Egito, porque Mênfis se tornará em desolação e ficará arruinada e sem moradores. Novilha muito formosa é o Egito, mas Mutuca do norte já lhe vem, sim, vem. Até os seus soldados mercenários no meio dele, bezerros cevados, viraram as costas e fugiram juntos, não resistiram, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. Faz o Egito um ruído como da serpente que foge, porque os seus inimigos vêm contra ele com machados, quais derribadores de árvores, cortarão o seu bosque, diz o Senhor, ainda que impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada, pois foi entregue nas mãos do povo do norte. Diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu castigarei Amon, a Faraó, ao Egito, aos deuses e aos seus reis, ao próprio Faraó e aos que confiam nele. Entregá-los-ei nas mãos dos que lhes procuram a morte, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos, mas depois será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Não temas, pois tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eu te livrarei do país remoto e a tua descendência da terra do seu cativeiro. Jacó voltará e ficará tranquilo e confiante, não haverá quem o atemorize. Não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, darei cabo de todas as nações para as quais eu te arrojei, mas de ti não darei cabo, castigar-te-ei, mas em justa medida, não te inocentarei de todo. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, a respeito dos filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: eis que do norte se levantam as águas e se tornarão em terremotos transbordantes, e inundarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os seus habitantes clamarão, os homens e todos os moradores da terra se lamentarão, ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas. Os pais não atendem aos filhos por se afrouxarem as suas mãos, por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto de Caftor da terra do mar. Sobreveio calvície a Gaza, Asquelon está reduzida a silêncio como o resto do seu vale. Até quando vós vos retalhareis a espada do Senhor? Até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e quieta-te. Como pode estar quieta, se o Senhor te deu ordem contra Asquelon e contra as bordas do mar? É para onde ele te dirige. A respeito de Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída, envergonhada está Kiriataim, já está tomada, a fortaleza está envergonhada e habitada. A glória de Moabe já não é em Esbom. Tramaram contra ela, dizendo: vinde, eliminemo-la, para que não seja mais povo. Também tu, ó Madmen, serás reduzida a silêncio. A espada te perseguirá, a gritos de Oronaim, ruína e grande destruição. Destruição está Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir gritos pela subida de Luite. Eles seguem com choro contínuo. Da descida de Oronaim se ouvem gritos angustiosos de ruína. Fugi, salvai a vossa vida, ainda que venhais a ser como o arbusto solitário no deserto, pois por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros também tu serás tomada.
sairá para o cativeiro com os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará. Perecerá o vale, e se destruirá a campina, porque o Senhor o disse. Dai asas a Moabe, porque voando sairá. As suas cidades se tornarão em ruína, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor exaladamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor, e o seu aroma não se alterou. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que lhe enviarei transformadores, que os transfegarão, despejarão as suas vasilhas e despedaçarão os seus jarros. Moabe terá vergonha de Quemos, como a casa de Israel se envergonhou de Betel, sua confiança. Como dizeis, somos valentes e homens fortes para a guerra. Moabe está destruído e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Está prestes a vir a perdição de Moabe, e muito se apressa o seu mal. Condoei-vos dele, todos os que estáis ao seu redor, e todos os que lhe sabeis o nome. Dizei como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Desce da tua glória e assenta-te em terra sedenta, ó moradora, filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe sobe contra ti e desfaz as fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradora de Aroé. Pergunta ao que foge e a que escapa, que sucedeu. Moabe está envergonhado, porque foi mal abatido. Uivai e gritai, anunciai em Arnon, que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da campina, sobre Olom, Jaza e Mefaate, sobre Dibom, Nebo e Bet-Diblataim, sobre Criataim, Bet-Gamu e Bet-Meon, sobre Criot-Bozra, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, queras de longe, queras de perto. Está eliminado o poder de Moabe, e quebrado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu. Moabe se revolverá no seu vômito, e será ele também objeto de escárnio, pois Israel não te foi também objeto de escárnio, mas acaso foi achado entre ladrões, para que meneis a cabeça falando dele. Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradora de Moabe. Sede como as pombas que se aninham nos flancos da boca do abismo. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é exatamente soberba, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua sobranceria e da altivez do seu coração. Conheço, diz o Senhor, a sua insolência, mas isso nada é. As suas gabarolices nada farão. Por isso uivarei por Moabe, sim, gritarei por todo Moabe, pelos homens de Kir-Eres lamentarei. Mas que a Jazer te chorarei a ti, ó vide de Sibma. Os teus ramos passaram ao mar, chegaram até ao mar de Jazer, mas o destruidor caiu sobre os teus frutos de verão e sobre a tua vindima. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil da terra de Moabe, pois fiz cessar nos lagares o vinho. Já não pisarão uvas com júbilo, o júbilo não será júbilo. Ouve-se o grito de Esbom até Leali, e Jaza e de Zoar se dão gritos até Oronaim, e Eglat-Selesias, porque até as águas do Mirim se tornaram em assolação. Farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso o meu coração geme como flautas por causa de Moabe, e como flautas geme por causa dos homens de Kir-Eres, porquanto já se perdeu a abundância que ajuntou. Porque toda a cabeça ficará calva, e toda a barba rapada, sobre todas as mãos haverá incisões, e sobre os lombos pano de saco. Sobre todos os eirados de Moabe e em todas as suas praças há pranto, porque fiz Moabe em pedaços como vasilhas de barro que não agrada, diz o Senhor. Como está desfalecido, como de vergonha virou Moabe as costas, assim se tornou Moabe objeto de escárnio e de espanto para todos os que estão em seu redor. Porque assim diz o Senhor, eis que voará como a águia,
e estenderá as suas asas contra Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas naquele dia. O coração dos valentes de Moabe será como o coração da mulher que está em dores de parto. Moabe será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Terror, cove, laços vem sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. Quem fugir do terror cairá na cova, e se sair da cova o laço o prenderá, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, e o ano do seu castigo. Os que fogem param sem forças e sombra de Esbom. A sombra de Esbom, porém, sair fogo de Esbom e labareda do meio de Sion, e devora as têmporas de Moabe e o alto da cabeça dos filhos do tumulto. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemós, porque teus filhos ficaram cativos e tuas filhas em cativeiro. Contudo, mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. Até aqui o juízo contra Moabe. A respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem Israel filhos, não tem herdeiros? Porque, pois, herdou Milcom a Gade, e o seu povo habitou nas cidades dela? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon alarido de guerra, e tornar-se-á no montão de ruína, e as suas aldeias serão queimadas, e Israel herdará aos que o herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída. Ai, clamai, ó filhos de Rabá, cingi-vos de cilício, lamentai e dai voltas por entre os muros, porque Milcom irá em cativeiro juntamente com os seus sacerdotes e os seus príncipes, porque te glorias nos vales, nos seus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei terror sobre ti, diz o Senhor dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e cada um de vós será lançado em frente de si, e não haverá quem recolha os fugitivos. Mas depois disto mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor, a respeito de Edom. Assim diz o Senhor dos exércitos: acaso já não há sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu-se-lhe a sabedoria? Fugi, voltai, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Se vidimadores viessem a ti, não deixariam alguns cachos? Se ladrões de noite não te danificariam só o que lhes bastasse? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, já não se poderá esconder. Está destruída a sua descendência, como também seus irmãos, seus vizinhos, e ele já não é. Deixa os teus órfãos e eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Porque assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beber o cálice totalmente o beberão, e tu serias de todo insensato, não serás tido por inocente, mas certamente o beberás, porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bozra será objeto de espanto, de opróbrio, de assolação, de desprezo, e todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Houve novas da parte do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra, porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. O terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Tu que habitas nas fendas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que leves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim será Edom, objeto de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas, como na destruição de Sodoma e Gomorra e das suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Eis que como sobe o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde, assim no momento arrojarei dali a Edom, e lá estabelecerei a quem eu escolher, pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouvi o conselho do Senhor que ele decretou contra Edom, e os desígnios que ele formou contra os moradores de Temã. Certamente até os menores do rebanho serão arrastados, e as suas moradas espantadas por causa deles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até ao mar vermelho se ouviu o som. Eis que como águia subirá, voará e estenderá as suas asas contra Bozra. Naquele dia, o coração dos valentes de Edom será como o coração da mulher que está em dores de parto.
A respeito de Damasco, envergonhou-se Amate e Arpade, e tendo ouvido más notícias, cambaleiam. São como ao mar agitado que não se pode sossegar. Enfraquecido está Damasco, virou as costas para fugir, o tremor e tremor a tomou, angústia e dores a tomaram, como da que está de parto. Como está abandonada a famosa cidade, cidade de meu foguedo. Portanto cairão os seus jovens nas suas praças, todos os homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Acenderei fogo dentro do muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad, a respeito de Quedar e dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Tomaram as suas tendas, os seus rebanhos, as lonas das suas tendas, todos os seus bens e os seus camelos levarão para si. Lhes gritarão: há horror por toda parte. Fugi, desviai-vos para muito longe, retirarei-vos para as cavernas, ó moradores de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho e formou desígnio contra vós outros. Levantai-vos, ó babilônios, subi contra uma nação que habita em paz e confiada, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, eles habitam a sós. Os seus camelos serão para presa e a multidão dos seus gados para despojo. Espalharei a todo o vento aqueles que cortam os cabelos nas têmporas, e de todos os lados lhes trarei a ruína, diz o Senhor. Azor se tornará em morada de chacais, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, homem nenhum habitará nela. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá país aonde não venham os fugitivos de Elão. Farei tremer a Elão diante de seus inimigos, diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre os elamitas o mal, o branzume da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha a consumi-los. Porei o meu trono em Elão, e destruirei ali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias o profeta. Anunciarei entre as nações, fazei ouvir arvorai estandartes, proclamai, não encubrais, dizei: tomada é a Babilônia, Bel está confundida, é abatida, Merodach, cobertas de vergonha estão as suas imagens, e seus ídolos tremem de terror. Porque do norte subiu contra ela uma nação que tornará deserta a sua terra, e não haverá quem nela habite. Tantos homens como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá, juntamente andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Perguntarão pelo caminho de Sião, de rosto voltado para lá, e dirão: vinde e unamo-nos ao Senhor em aliança eterna que jamais será esquecida. O meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro e esqueceram-se do seu redil. Todos os que as acharam, as devoraram, e os que seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, e contra a esperança de seus pais, o Senhor. Fugi do meio da Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes que vão diante do rebanho. Porque eis que eu soltarei e farei subir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte, e se porão em ordem de batalha contra ela, assim será tomada. As suas flechas serão como de destro guerreiro, nenhuma tornará sem efeito. A Caldeia servirá de presa, todos os que a saquearem se fartarão, diz o Senhor. Ainda que vos alegrais e exultais, ó saqueadores da minha herança, saltais como bezerros na relva e rixais como cavalos fogosos. Será muito envergonhado vossa mãe, será confundida a que vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa da indignação do Senhor não será habitada, antes se tornará de todo deserta. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Ponde-vos em ordem de batalha em redor
em redor contra a Babilônia, todos vós que manejais o arco, atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a, ela já se rendeu, caíram-lhe os baluartes, estão em terra os seus muros, pois esta é a vingança do Senhor, vingai-vos dela, fazei-lhe a ela o que ela fez. Eliminai da Babilônia o que semeia, e o que maneja a foice no tempo da cega. Por causa da espada do opressor, virar-se-á cada um para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Cordeiro desraigado é Israel, os leões o afugentaram. Primeiro devorou o rei da Assíria, e por fim Nabucodonosor desossou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Síria. Farei tornar Israel para a sua morada, e pastará no Carmelo e em Bazã, fartar-se-á na região montanhosa de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel, e já não haverá os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei aos remanescentes que eu deixar. Sobe, ó espada, contra a terra duplamente rebelde, sobe contra ela e contra os moradores da terra de castigo, assola irremissivelmente, destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faz segundo tudo o que te mandei. Há na terra estrondo de batalha e de grande destruição, como está quebrado, feito em pedaços o martelo de toda a terra, como se tornou a Babilônia objeto de espanto entre as nações. Lancei-te o laço, ó Babilônia, e foste presa, e não o soubeste, foste surpreendida e apanhada, porque contra o Senhor te entremetestes. O Senhor abriu o seu arsenal e tirou dele as armas da sua indignação, porque o Senhor dos Exércitos, tem obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela de todos os confins da terra, abri os seus celeiros, fazei dela montões de ruínas, destruí-a de todo, dela nada fique de resto. Matai a espada a todos os seus touros, aos seus valentes, desçam eles para o matadouro. Ai deles, pois é chegado o seu dia, o tempo do seu castigo. Ouve-se a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia a multidão dos que manejam o arco, e acampai-vos contra ela em redor, e ninguém escape. Retribui-lhe segundo a sua obra, conforme tudo o que fez, assim fazei a ela, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, cairão seus jovens das suas praças, e todos os seus homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó orgulhosa, diz o Senhor dos Exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. Então tropeçará o soberbo, cairá, e ninguém haverá que o levante. Porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus redores. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão, juntamente todos os que os levaram cativos os retêm, recusam deixá-los ir. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, certamente pleiteará e a causa deles, para que aquietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, sobre os seus príncipes e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os gabarolas e ficarão insensatos, virá sobre os valentes dela e ficarão aterrorizados. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus racos e sobre todo o misto de gente que está no meio dela, e este será como mulheres. A espada virá sobre os tesouros dela e serão saqueados. A espada virá sobre as suas águas, e estas secarão, porque a terra é de imagens de escultura, e os seus moradores enlouquecem por estas coisas horríveis. Por isso as feras do deserto com os chacais habitarão em Babilônia também, os avestruzes habitarão nela, e nunca mais será povoada nem habitada de geração em geração. Como quando Deus destruiu a Sodoma e a Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela homem algum. Eis que um povo vem do norte, grande nação, e muitos reis se levantarão dos confins da terra, armam-se de arco e de lança, eles são cruéis e não conhecem a compaixão, e voz deles é como um mar que brama, montam
cada um posto em ordem de batalha contra ti, ó filho da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou deles e dores como as da mulher que está de parto. Eis que como sobe o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde, assim no momento arrojá-la-ei dali e lá estabelecerei a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouve o conselho do Senhor, e ele decretou contra a Babilônia os desígnios que ele formou contra a terra dos caldeus. Certamente até os menores do rebanho serão arrastados e as suas moradas espantadas por causa deles. Ao estrondo da tomada de Babilônia, estremeceu a terra e o grito se ouviu entre as nações. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Leb-Camai. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão as suas terras, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco e o que o faz com o seu e contra o que presume da sua couraça, não poupes os seus jovens, destruí de todo o seu exército. Caiam mortos na terra dos caldeus e atravessadores pelas ruas, e atravessados pelas ruas, porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos Exércitos, mas a terra dos caldeus está cheia de culpas perante o Santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida, não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor, ele lhe dará a sua paga. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Repentinamente caiu a Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamos para a sua ferida, porventura sarará. Queríamos curar a Babilônia, ela porém não sarou. Deixa e cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até o céu e se eleva até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e anunciemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos medos, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir. Pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai estandarte contra os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai emboscadas, porque o Senhor tentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Ó, tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo, dizendo: encher-te-ei certamente de homens, como de gafanhotos, e eles cantarão sobre ti, e o eia, todos que pisam as uvas. Ele fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele ribobar o trovão. Logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu, pois as suas imagens são mentira, e nelas não há fôlego. Vaidade são, obra ridícula, no tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Tu, Babilônia, eras meu martelo e minhas armas de guerra. Por meio de ti despedacei nações e destruí reis. Por meio de ti despedacei o cavalo e o seu cavaleiro, despedacei o carro e o seu cocheiro. Por meio de ti despedacei o homem e a mulher, despedacei o velho e o moço, despedacei o jovem e a virgem. Por meio de ti despedacei o pastor e o seu rebanho, despedacei o lavrador e a sua junta de bois, despedacei governadores e vice-reis. Pagarei ante os vossos próprios olhos
a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra, estenderei a mão contra ti, te revolverei das rochas e farei de ti um monte em chagas. De ti não se tirarão pedras nem para o ângulo, nem para fundamentos, porque te tornarás em desolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai estandarte na terra, tocai trombeta entre as nações, congregai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararat, Mini e Askenaz, ordenai contra ela chefes, fazei subir cavalos como gafanhotos ariçados, congregai contra ela as nações, os reis dos medos, os seus governadores, todos os seus vice-reis e toda a terra do seu domínio. Estremece a terra e se contorce em dores, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia para fazer da terra da Babilônia uma desolação, sem que haja quem nela habite. Os valentes da Babilônia cessaram de pelejar, permanecem nas fortalezas, desfaleceu-lhes a força, tornaram-se como mulheres, estão em chamas as suas moradas, quebrados os seus ferrolhos. Sai um correio ao encontro de outro correio, um mensageiro ao encontro. Sai um correio ao encontro de outro correio, um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados, que os valos estão ocupados e as defesas queimadas e os homens de guerra amedrontados. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: a filha de Babilônia é como a eira quando é aplanada e pisada, ainda um pouco, e o tempo da ceifa lhe virá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto inútil. Como o monstro marinho nos tragou, encheu a sua barriga das nossas comidas finas e nos arrojou fora. A violência que se fez a mim e a minha carne caia sobre a Babilônia. Diga a moradora de Sião: o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia. Diga, Jerusalém: pelo que assim diz o Senhor, eis que pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tomou contra ti, sacarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. Babilônia se tornará em montão de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá quem nela habite. Ainda que juntos rujam como leões e rosnem como cachorros de leões, estando eles enganados, preparar-lhes-ei um banquete, embriagá-los-ei, para que se regozijem, durmam sono eterno e não acordem, diz o Senhor. Fá-los-ei descer como cordeiros ao matadouro, como carneiros e bodes, como foi tomada Babilônia e apanhada de surpresa a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. O mar é vindo sobre Babilônia, coberta está com o tumulto das suas ondas. Tornaram-se as suas cidades em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela homem algum. Castigarei Abel na Babilônia e farei que lance de sua boca o que havia tragado, e nunca mais correrão a ele as nações. Concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Sai do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida do brasume da ira do Senhor. Não desfaleça o vosso coração, nem não tem mais o rumor que se há de ouvir na terra, pois virá no ano um rumor, no outro ano outro rumor. Haverá violência na terra, dominador contra o dominador. Portanto, eis que vem dias em que castigarei as imagens e esculturas da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada e todos os seus cairão transpassados no meio dela. Os céus e a terra e tudo quanto neles há jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair transpassados os de Israel, assim em Babilônia cairão transpassados os de toda a terra. Vós que escapaste da espada, ide-vos, não pareis de longe, lembrai-vos do Senhor, e suba Jerusalém a vossa mente. Direis: envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio, vergonha cobriu-nos o rosto, porque vieram estrangeiros e entraram nos santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei as suas imagens de escultura, e gemerão os traspassados em toda a sua terra. Ainda que a Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse no alto a sua fortaleza, de mim viriam destruidores contra ela, diz o Senhor. De Babilônia se ouvem gritos, e da terra dos caldeus
o ruído de grande destruição. Porque o Senhor destrói Babilônia e faz perecer nela a sua grande voz. Bramarão as ondas do inimigo como muitas águas, ou viciar o tumulto da sua voz. Porque o destruidor vem contra ela, contra a Babilônia, e os seus valentes estão presos. Já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor Deus que dá a paga certamente lhe retribuirá. Embriagarei os seus príncipes, os seus sábios, os seus governadores, os seus vice-reis, e os seus valentes dormirão sono eterno e não acordarão, diz o rei, cujo nome é Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos: os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo. Assim trabalharam os povos em vão, e para o fogo se afadigaram as nações. Palavra que mandou Jeremias, o profeta, a Seraías, filho de Nerias, filho de Maazéias, indo este com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia no ano 4 do seu reinado. Seraías era o camareiro-mor. Escreveu, pois, Jeremias no livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. Disse Jeremias a Seraías: quando chegares a Babilônia, vê que leias em voz alta todas estas palavras. E dirás: ó Senhor, falaste a respeito deste lugar que exterminarias, a fim de que nada fique nele, nem homem nem animal, e que se tornaria em perpétuas assolações. Quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates. E dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Libna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei de Babilônia. Sucedeu que em o 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor, e se foram pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o lançou nas campinas de Jericó, e todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia a Ribla, na terra de Amate, e este lhe pronunciou a sentença. Matou o rei da Babilônia, os filhos de Zedequias, à sua própria vista, bem assim todos os príncipes de Judá em Ribla. Vazou os olhos de Zedequias, atou-o com 2 cadeias de bronze, levou-o à Babilônia e o conservou no cárcere até o dia da sua morte. No 10º dia do 5º mês, no ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Neburazandã, o chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou todos os muros em redor de Jerusalém, dos mais pobres do povo, o mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Neburazadã, o chefe da guarda, levou cativos. Porém, dos mais pobres da terra deixou Neburazadã, o chefe da guarda, ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também o suporte e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, as pefitadeiras, as bacias, os recipientes
de incensos e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Tomou também o chefe da guarda os copos, os braseiros, as bacias, as panelas, os candeeiros, os recipientes de incenso e as taças, tudo quanto fosse de ouro ou de prata. Quanto às 2 colunas, ao mar e aos suportes que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos estes utensílios era incalculável. Quanto às colunas, a altura de uma era de 18 côvados, um cordel de 12 côvados a cercava, e a grossura era de 4 dedos, era oca. Sobre ela havia um capitel de bronze, a altura de cada um era de 5 côvados. A obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor eram de bronze. Semelhante a esta era outra coluna com as romãs. Havia 96 romãs aos lados. As romãs todas sobre a obra de rede ao redor eram 100. Levou também o chefe da guarda a Seraías, sumo sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas da porta da cidade. Tomou um oficial que era comandante das tropas de guerra, e a sete homens dos que eram conselheiros pessoais do rei e se achavam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que alistava o povo da terra, e a 60 homens do povo do lugar que se achavam na cidade. Tomando-os Nebuzaradan, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia, a Ribla. E o rei da Babilônia os feriu, os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio. No 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º, Nabucodonosor levou ele cativas de Jerusalém 832 pessoas. No ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradan, o chefe da guarda, levou cativas dentre os judeus 745 pessoas. Todas as pessoas são 4.600. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 10º mês, Evil Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou a Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere, e falou com ele benignamente, lhe deu lugar de mais honra do que o dos reis que estavam consigo em Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias de sua vida. E da parte do rei da Babilônia lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária, até o dia da sua morte, durante os dias da sua vida.